Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um programa Mulheres da Nossa Terra. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui no TV Mulher essas mulheres inspiradoras, escritoras, poetisas e que agora são minhas colegas de trabalho, porque eu também sou escritora e vocês sabem. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Estou muito feliz com a presença de vocês e que bom que vocês aceitaram o meu convite. Quem quer falar primeiro? Pode ser. Boa noite, Ju. Boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Pela primeira vez, assim, né? Nós nos conhecemos, já veio o convite, me sinto bem feliz, lisonjeada, né? O nosso reencontro e conhecer a Juscelia. Né? Muito obrigada por essa oportunidade e de poder compartilhar um pouco do que eu faço. E o que nós fazemos, que nós somos, eles vêm de um sonho, um projeto que vem de um sonho. Assim, eu sou professora de educação infantil na Prefeitura de Colombo. Eu assumi o concurso de 2024, vai fazer 2 anos na metade do ano. E eu comecei a amadurecer o meu projeto do livro, que já era assim, de muito tempo. Não sabia ainda um tema que eu queria fazer. E eu pensei, por que não fazer algo em prol das crianças? E mais especificamente, acontece muito desaparecimento de crianças. Então pensei, vou trazer de uma forma mais leve, um assunto delicado, um tema, né, muito triste, com desfechos nem sempre favoráveis. E eu trouxe esse livro, Onde Estão as Crianças do Amanhã. Que é o livro que eu troquei com ela lá no dia do lançamento do meu livro. No Conecta, a gente se conheceu lá. Eu conheci a Juscelia e a Ju lá no Conecta, no evento. E a gente trocou os livros e eu já, de cara, eu percebi que ela era uma mulher muito forte e também me interessei por ela, por estar ali também lançando o livro como eu. E fiz esse convite, ela já leu o meu livro, eu ainda não tive tempo de ler o teu, me perdoe, mas desde o Conecta eu estava falando para ela, eu tô fazendo podcast, e daí não tive tempo, porque eu quero sentar e ler bem tranquilo. Agora a gente vai falar com a Juscelia. Boa noite, Jo. Boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vinda e conte pra gente essa tua história de ser poetisa, quando que começou, da onde que vem isso, que eu tô bem curiosa. Então, eu sou empresária, na realidade, trabalho com ótica, junto com meus filhos, em Almirante Tamandaré também. Eu escrevo desde 2023, na realidade. Eu sempre gostei das palavras, sempre usei elas para educar, para demonstrar o meu carinho, o meu amor. Eu falo bastante. E teve um momento em que não cabia dentro de mim e eu comecei a escrever. E nunca mais parei. Mas guardei para mim, né? Aí quando eu te encontrei no Conecta e eu te vi lá lançando o livro, para mim, assim, bem, você viu, né? Que eu tava assim, uau, né? E eu fiquei me achando. Uma fã dela. Uma fã, já tenho fã. Isso é tão gostoso, gente. É só gente passando por isso Eu tenho 2 fãs aqui, leitoras minhas, gente. Olha que chique que eu tô. Foi tão gostoso de ver aquela emoção tua, sabe? E eu pensei, puxa, que é uma sensação que todas nós que escrevemos e que gostamos da escrita, a gente sente, né? Sim. Porque eu também, quando eu vi ela lá lançando, eu senti a mesma coisa que você sentiu, por ver ela lá também fazendo aquele mesmo trabalho. Sim. E o escrever, para mim, sempre foi um hobby, né? Eu, embora imaginava, quando eu comecei a escrever, dei nome ao meu livro, que não finalizei, né? Mas está em processo. Em construção. E quando eu te vi, assim, sabe quando você
se imagina numa situação assim, eu falei, uau. Porque eu não fui lá no Conecta atrás do meu sonho, Olha né? Só. Que é o... Você que pensa. Sim. Você que pensa. Pois é. Eu não fui lá atrás disso. Eu fui lá por conta do meu trabalho, Sim, né? você Que é viu ali o que eu ganho dinheiro, que eu faço com muito amor também. Com certeza. Né? Mas eu fui ali atrás de ideias, de negócios, né? E quando eu te vi, eu literalmente saí da casinha e foi bem, bem gostoso. E quando você me convidou, então, para estar aqui, meu Deus, foi uma honra. Eu falei, nossa, não dá para descrever. Que delícia isso, gente. A hora que ela falou comigo no celular, ela falou, eu já percebi que você estava emocionada. Eu fiquei muito feliz, porque cada mulher que vem aqui e sente isso e transmite essa energia, essa alegria, a emoção que vocês sentem, eu também sinto. E isso é gostoso entre nós, né? Às vezes a gente vê assim uma disputa entre mulheres, né, tão grande, e quando a gente consegue se colocar do lado uma da outra e ver que a gente não precisa puxar o tapete uma da outra, não, a gente pode se unir, ser forte, fortalecer, de repente fazer aí um clube do livro por aqui para a gente fazer com que as pessoas venham ler mais os nossos livros, a gente possa escrever mais e ser exemplo para mais mulheres e meninas que queiram escrever livros, porque a gente não pode deixar isso morrer. Apesar que a internet é maravilhoso, né, as redes sociais é maravilhosa, a gente necessita até para o trabalho, mas a leitura, ela faz tão bem para o nosso cérebro, você sai da ansiedade, você respira melhor, né? Receber toda essa emoção do que vocês são, do que vocês compartilham comigo. Ai, eu sou chorona, não também, mas eu chorei. Ai, amiga, o que você está sentindo, eu estou sentindo, eu acho que você também, nessa emoção de nós três estar aqui e dividir o mesmo sentimento, a mesma vontade. Claro que a gente tem fases diferentes, a gente está em cada uma de nós numa fase aqui, pelo que eu estou vendo, mas o ser mulher, esse ser que existe dentro de cada uma de nós, esse desejo de florescer algo lá de dentro, de colocar para fora, de ser ponte para alguém, isso na escrita a gente faz isso, e nós três fazemos isso. E toda pessoa que escreve, toda pessoa que leva a mensagem através da escrita faz isso, né? E você vai fazer também, com certeza, eu tenho certeza disso. Agora eu vou ficar pegando o teu pé. Eu quero agradecer muito, porque literalmente o propósito que você descreve no livro, né, de ser ponte, e literalmente é o que você está fazendo comigo, porque é algo que eu nunca imaginei. Eu escrevia para mim, né, e de repente tá florindo. Tá vendo? E é exatamente isso. Eu falei para cada leitora minha, eu falei, quando você terminar de ler o livro, me dá um feedback. Mas essa é a primeira que tá falando aqui para mim já tá me deixando emocionada. Imagine as outras. Porque cada uma eu sei que é uma sementinha ali, né? E já pensou quando você estiver fazendo o teu lançamento, eu poder chegar com orgulho para mim? Falei, já tô me sentindo madrinha desse lançamento. Que você incentivou, né? Através de ser essa fonte que todas as mulheres podem ser, não somente como escritora, mas em tudo na vida. A gente pode ser ponte para outras pessoas, principalmente para as mulheres que necessitam desse apoio, né? Existe uma carência na mulher que é onde faz com que ela às vezes se jogue num relacionamento abusivo, porque ela não tem apoio de uma outra mulher que possa levar essa luz, uma mulher que já viveu aquilo, possa levar essa luz para ela, né? Então, nas minhas rodas de conversa com mulheres, rodas terapêuticas, que aí nesses anos, né, de vida, 50 anos de vida, eu sempre fui desenvolver esse tipo de trabalho, né? Seja em escola, seja em igreja, seja na comunidade, né? Sábado passado eu fui lá para Taquaral, que é bem longe daqui, que é interior. Então, sempre levando informação e levando acolhimento, porque a gente precisa levar amor, porque eu vejo muito falar a vida inteira, desde que eu nasci, falar assim, o maior dos mandamentos é o amor, Deus é amor,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu comecei de um tempo para cá, que eu comecei minha evolução, eu comigo mesmo, eu comecei a pensar assim, puxa vida, então se o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a si mesmo sou eu, né? Então eu tenho que me amar primeiro, para mim conseguir amar vocês, para daí eu dizer que eu tô amando Deus. Então as pessoas entendem errado, que tem que amar a Deus primeiro, amar você primeiro e eu por último. Gente, tá esclarecido, escancarado lá na Bíblia. É a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é uma coisa só. O amar a Deus, o primeiro mandamento, que é o maior de todos, ele é uma coisa só. Não existe divisão no mandamento. Porque nós, eu, vocês e Deus, é uma coisa só. Esse amor que ele fala é sobre isso que a gente está vivendo aqui. É sobre quando você abraça alguém e você chora com a pessoa, quando você se emociona com a pessoa. Sim. Isso é mostrar o amor. E a Terra está necessitando disso nesse momento. Nós estamos vendo lá fora como que está terrível, né? E já saí totalmente da Terra. Algo bem interessante que você me fez lembrar agora é que Deus usou a palavra para criar. Uhum. Ele não usou força bruta, ele usou a palavra para criar. Ele nos deu o poder da palavra, né? Agora, o que nós estamos fazendo com esse poder? A gente leva cura, a gente leva amor, a gente leva paz, ou a gente julga, condena e faz as pessoas desistirem dos sonhos, desistirem de ser, né? O que nós estamos fazendo com esse poder? É algo que eu penso muito sempre a respeito disso, e sempre tento ensinar a meus filhos e prego bastante, né? Cuidado com o que você fala. A palavra tem poder em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Bendiga, agradeça, a palavra tem poder. E a gente aqui, usando a palavra para apoiar, para ajudar, para incentivar, né? Eu acho que é gratificante. Sim. Então, tem estudos hoje que falam, né, que o que você fala de mal, né, tem aquele estudo da água lá, não sei se vocês já viram, não lembro o nome é um japonês que fez esse estudo, um cientista japonês. Ele coloca água e manda pessoas ficarem falando coisas ruins perto dessa água. Aí em outro lugar, longe dali, coloca água e pessoas vão lá e ficam só falando coisas boas. Aí quando eles vão tirar foto com o aparelho lá da pesquisa deles, a foto de boas palavras, ela se transforma numa estrela, coisa mais linda. Ela se transforma numa flor, tipo uma estrela, é linda. Sabe? Você olha assim, eles viram, fica parecendo uma mandala. E a água que foi falado coisas ruins, ela fica escura na foto. Olhando assim, a olho nu, você vê 2 copos de água igual, transparente. Mas na foto do aparelho específico lá para essa pesquisa, as águas se transformaram. Então, depois que eu vi essa pesquisa, eu comecei a falar para as minhas clientes, na época ainda era sobre terapia, eu comecei a falar assim, toda vez que você fala coisas ruins para os teus filhos, ou deixa que alguém fale coisas ruins para você está se envenenando. Esse veneno um dia vai se transformar num câncer, numa doença, ou numa ansiedade, ou numa dor. E cada vez que você está abençoando o teu filho, pode ser, porque hoje em dia tudo que a mãe diz, esse menino é imperativo, essa menina é imperativo. Você fala, esse menino é abençoado, meu filho é abençoado, meu filho é uma bênção de Deus na minha vida. Coloque coisas boas nessa criança, que essa criança vai fluir, ele tá numa fase igual a gente, nós não temos aquela fase da TPM que ninguém suporta, gente. E por que as crianças têm que ser só uma fase? As crianças devem brincar, devem pular, devem subir em árvore. Eu quebrei até braço quando era criança, tanto que eu era peralta mesmo. Mas que bom que as crianças brincam, porque ficar só em celular é bom. Às vezes as mães dizem assim, mas Simone, senão eu não faço nada. Tá, mas tem um momento para isso. Deixa eu também pisar na terra, brincar com terra, subir em árvore, cuidando para não se quebrar. Mas, gente, é a vida, nós precisamos viver, é a natureza.
Eu nasci em beira de rio, então nosso banho era em rio. Quando era pequenininho, lavava roupa assim na pedra. Era bem, esse Roseau é bem quente, eu ia lá já ia dava um tibum lá, tomava banho, lavava mais um pouquinho, ia lá depois, terminava, ia com aquela bacia pesada, embora. Mas é lembranças que eu tenho, que eu vivi, que eu penso que bom que eu vivi isso. E naquela época eu nem conhecia a máquina de lavar roupa, então para mim era aquilo que, para mim aquilo era o melhor que tinha. Eu tinha um rio para lavar roupa, né? Eu não precisava buscar água para lavar roupa. Eu tinha um rio inteiro só para mim. Olha só. Meu Deus, ainda tomava banho naquele rio, brincava com as crianças. Fazia ficar gostoso, né? Então eu digo para você, a realidade das pessoas se transforma conforme ela acredita. Sabe, se eu ficasse lá pensando, se eu soubesse que existisse máquina de lavar, que naquele tempo eu não sabia, né? Agora eu não vivo sem. Mas também não mora perto do rio, né? Eu não moro perto do rio, gente. Ai, obrigada, amiga. Salvou. Então, e naquele tempo eu nem sabia, então, eu era feliz com aquilo lá. Sim. Né? Agora, depois que você acostuma com a abençoada da máquina, que você trabalha o dia inteiro também, veja bem, trabalha o dia todo, faz isso de noite, que você vai pôr uma roupa para lavar. Como que você ia num rio de noite lavar roupa? Não ia ter jeito, né? Então Deus, ele é tão bom que ele foi fazendo a gente evoluir até nisso, né? Sim. Mas eu visito pessoas no interior que ainda vivem a minha realidade da infância, que não tem um banheiro dentro de casa, que tem que ir no mato, literalmente, como eu ia, entendeu? E a vida deles, a gente não pode dizer assim, ai meu Deus, coitadinho, não, eles são felizes assim, gente. Né? Que nem tem gente que fala assim, ai, os índios, não sei o que, eles são felizes, eles são índios, eles nasceram daquele jeito. Por que a gente tem que ir lá se implicar e mudar a realidade das pessoas? Por que a gente não respeita a realidade das pessoas? Infeliz é quem não respeita, quem não entende. Esse sim é infeliz. Né? Que se preocupa mais com a vida do outro do que a própria vida. Tudo é Deus. Sim. Tudo é Deus. Eu falo, a minha oração é assim, obrigado pelo ar que eu respiro. Sabe, que cada batido do meu coração seja um hino de adoração a ti, meu Deus e meu Pai. Isso é todo santo dia. Sim. Na hora que eu levanto e na hora que eu deito. Eu rezo assim. Por quê? Eu falo rezo, mas é uma meditação, sabe? É uma meditação que eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Às vezes, no silêncio de uma meditação, num vento que entra assim, refresca, é Deus. O ar que a gente respira é Deus, o sopro da vida foi Ele que deu? Sim. No barro, não foi? Sim. Está tudo contado na Bíblia como que é, só que a gente está passando por cima da verdade e achando que sabe tudo. Sim. Ah, porque eu tenho diploma, porque não sei quem tem diploma, porque não sei o quê. E não é por aí. Se a gente não voltar às nossas raízes, se a gente não prestar atenção na natureza, eu acredito que vai chegar um tempo que as pessoas vão se arrepender de não ter olhado antes. Porque é isso que você sentiu, assim, você olhou, desejou e veio ali. Ele disse, tá, minha filha? Ele é assim. Sim. Ele é assim. O nosso Deus vivo, verdadeiro, ele é assim. Ele te dá tudo desde que você confie no Pai, confie nele. Mas a gente só escuta o quê? Falar que confia, mas na hora H, cadê que confia mesmo? Né? Então, assim, fé é não ver e acreditar que tá ali já. Sim. E o negócio chega. Como nós, da onde que a gente ia imaginar? A gente mora perto, gente. Tamandaré é ali. Sim. Mas da onde que se eu fosse lá na tua ótica, eu ia saber que você era escritora, que você era poetisa. A gente descobriu hoje essa frase mais linda do mundo com a nossa professora, que ela é professora de verdade, tá, gente? Não tô zombando. Eu falava poeta, né? E ela falou que essa palavra feminina se chama poetisa. E a gente achou muito lindo, né? Sim. Aprendemos juntas, viu? Sim. Perguntas. Pessoal, então agora eu vou fazer umas perguntas aqui para as meninas, para a gente entender melhor essa fase delas aí. Como que entraram na fase da escrita. Ju, como nasceu a vontade de escrever? Eu acredito que essa vontade ela sempre esteve comigo. Eu só fui moldando ela. Porque desde a escola, se tiver alguma amiga que estudou comigo, alguma colega, que pediu uma ajudinha ali para escrever uma cartinha pro namorado, só uma palavrinha ali, eu acho que essa palavra não tá combinando, você tem uma sugestão, porque o sentimento ele vem de quem vai compartilhar a carta. Sim, é verdade. Né? Mas às vezes você pedir ali uma sugestão, o que você acha, né? Será que ele vai gostar? Então, às vezes, assim, o olhar de quem lê, ele é diferente do olhar de quem escreve. E, né? Era só uma cartinha ali, mas começou assim, né?
uma redação para a escola, mas nem sempre foi assim. Teve aquela redação que a professora pediu e eu fiquei fazendo bagunça, não quis fazer. Daí pensei, poxa, poderia ter feito, a professora ia gostar, né? E aí fui amadurecendo a ideia com o passar do tempo, escrevendo artigos de TCC, monografias, né? Até que chegou na ideia do livro. Falei assim, agora vai, né? O livro ia e voltava para a gaveta, falei assim, agora vai, né? Teve pandemia, né? Tive Covid, me recuperei junto, né, com minha esposa e minha família. A gente teve situações assim, que precisou se recuperar primeiro, né? A memória já não foi mais a mesma depois disso, mas fiquei firme dentro da proposta. Né? Quando foi o momento de passar para o computador, eu ressignifiquei a história, porque ele ia se chamar Cadê as crianças que estavam aqui? E aí eu mudei o título para Onde estão as crianças do amanhã? Dessa forma, ele dá a entender a preocupação das crianças do hoje e do futuro. Né? Nós já fomos crianças, então a gente traz essa proteção que nossas famílias tiveram com a gente, ressignificar traumas e tudo, com o apoio de várias pessoas, tanto na escola, psicólogos. Né? Em algum momento dizem que você vai conhecer um psicólogo, porque eu não lembro muito bem, um terapeuta, um escritor e um advogado. Né? Então eu já conheci todos eles. Já plantei uma árvore e já escrevi um livro. Olha só, né? Mas eu quero viver bastante ainda. Sim. A gente quer curtir agora esse momento, né? De escrever novas histórias. E como professora, eu escrevo o tempo todo. Mas eu queria escrever algo que fosse para mim. Porque eu planejo a minha aula para os meus alunos. Sim. Eu avalio a minha aula, reescrevo um parecer, como a criança desenvolveu aquela determinada atividade, mas é para ela. E o livro não, ele era algo meu. Eu queria desenvolver, queria compartilhar. E ter isso real aqui, nas mãos, palpável, é um sonho realizado. E começou lá atrás, na infância. Já pensou que lindo? Isso é lindo demais, gente. E é tão bom saber que eu sei o que ela sei, porque para mim também começou na infância. Agora vamos à próxima pergunta. Senão eu já paro de perguntar, que já passo para conversa de novo. Eu vou perguntar para a Jo agora. De onde vem a inspiração para suas poesias, Jo? Da vida real, do que eu vivo, do que eu sinto e principalmente das transformações. Eu sempre falo que quando não cabe em mim, eu escrevo. Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro poema, a sensação era como se eu estivesse gritando muito alto, gritando, mas a voz não saía. Aí eu escrevi e aliviou. Desde então eu sigo escrevendo. Eu escrevo para aliviar a dor, eu escrevo para intensificar o amor, a felicidade. Eu declaro quando eu amo meus filhos escrevendo e sigo escrevendo. Que delícia de escutar isso, gente. Isso é tão bom e é inspirador também. E de qual tema que você mais gosta de escrever? Sobre amores reais. Então a próxima pergunta para Jo. Jo, você já impactou alguém com a sua poesia? Sim. Olha aí. Conta tudo para nós. Eu escrevi uma poesia baseado no que eu vi e senti de um momento que a minha amiga estava vivendo. E eu acompanhando de perto. E quando eu entreguei para ela e ela leu, ela me disse assim: você explicou tudo o que eu senti. Nossa. Nesse momento eu entendi a força da poesia. Arrepiei. Assim. E ela é uma grande incentivadora. Meninas, ser mulher influencia na escrita de vocês? Totalmente. Por ser mulher, eu sinto mais, com mais profundidade. E isso é naturalmente visível nos meus textos. E você? Com certeza. Porque ser mulher, ele te inspira tanto, porque a mulher ela tem um poder incrível que vem de Deus, que é gerar uma vida. Isso. E gerar uma vida, ele muda completamente o seu pensamento, a sua essência. A escrita nasce da dor, amor ou vivência? O que vocês acham? Da vivência. Mas assim, no meu caso, né, sempre vem regada de muita emoção. Às vezes a dor, às vezes o amor, mas sempre com muita verdade, né? Muita verdade. Você, Ju? Com certeza, da dor, né? Como você falou sobre a verdade dói. E quando você consegue trazer para fora, escrever o que você sente, às vezes a superação de situações desafiadoras,
elas vêm a partir do momento que você escreve. Posso falar por mim, que também foi pela dor, porque ali, ao voltar na minha infância, quando eu estava falando para as meninas que quando eu comecei a escrever o livro, eu sentia tudo de novo. Eu sentia cada dor. Teve noites de eu chorar a noite toda, do meu marido ficar, você quer ir no médico, ele achou que eu estava passando mal. Mas assim, não queria falar para ninguém, aquilo era meu, mas eu queria chorar de qualquer forma, eu chorava de gritar, assim, sabe, soluçar? Sabe, igual criança mesmo? Eu chorei uma noite inteira, assim, quando eu estava escrevendo no livro, finalizando quase. E daí, o que aconteceu? Foi libertador, foi como você falou ali no momento que você sentia necessidade de gritar e não conseguia. Parece que quando eu estava ali para finalizar o meu livro, cheia de ansiedade, de emoção, porque eu ia fazer o lançamento e a gente fica naquela ansiedade sem saber como que vai ser, né? Daí depois que você tem todo o apoio que a Jordana me deu ali, e ter todos vocês ali naquele dia, comprando meu livro, assinando meu livro, me abraçando, ali você fecha a página. Você fecha a página ali com grande estilo. Mas até chegar naquele dia, eu vou dizer para vocês assim, que foi um parto para mim. A Simone pariu a Simone mesmo. Tem até aquele quadro ali, vocês viram aquele quadro? Sim. É a Simone de 7 anos se encontrando com a Simone de 50. Então, ser poetisa, ser escritora é isso. É viver além daquilo que se pode ver. Vamos dizer que isso é fé? Talvez seja fé. Mas eu gosto de dizer que é a minha essência que atrai, que também fé a gente tem que ter, sim, mas é viver a verdade do amor, que é Deus, e que é tudo, e que a fé está ali também. Então, se eu vivo a minha essência com Deus, que me criou, tudo vem a mim. Nada vai me faltar. E quando faltar, é porque eu tenho algo para aprender com aquilo ali. E se ao invés disso, eu ficar lá no meu passado me lamentando, e não aprendo, não venho, não ressignifico, o que vai acontecer comigo? Eu não estaria aqui dando espaço, conhecendo pessoas maravilhosas, tendo encontro de almas, como a Jo falou, porque eu estaria chorando minhas pitangas do passado, porque eu apanhei demais, porque eu sofri demais, porque eu fui abusada, e eu cresci com tudo isso. E se hoje eu sou escritora, eu tenho orgulho de dizer, eu venci. E se eu venci? A Simone que plantava feijão, que andava descalço, morava em Paiol de Capim, não tinha nem banheiro dentro de casa, lavava roupa no rio, como eu te contei. Vocês que me acompanham sabem, eu acho que estão careca de saber que eu faço isso, né? Já eu falo toda a vida. Mas eu gosto de falar disso, porque foi um momento da minha vida que me fez crescer, que hoje eu olho para trás, eu fui muito feliz. Sabe aquele ditado, eu era feliz e não sabia? Muitas vezes a gente está vivendo a essência e você não sabe que você é feliz. Só vai descobrir lá na frente. E eu, hoje, podendo viver tudo isso e ser essa ponte, para que hoje, eu não vejo a hora dela dizer assim, mandar o convite, vamos lançar o meu livro. Olha só. Vamos, claro, mas com certeza. Nós duas vamos ser madrinha dela. E poder ser exemplo para você também, que talvez você diga assim, nossa, mas essas meninas são escritoras, será que eu posso também ter um sonho de escrever? Você pode. E sabe por que você pode? Porque você deseja. E tudo que a gente deseja, se a gente pôr em prática, vai acontecer. Só que para que o livro, né, esses livros aqui e o livro da Ju esteja ali, põe aí o teu na frente. Para que os nossos livros estejam aqui na nossa mão e faça a gente sentir esse prazer, essa alegria, a gente precisou ficar noites e noites escrevendo, dias e dias, momentos e momentos. Não foi assim pegar tudo de uma vez só e fazer. Foi anos e anos ali para chegar nisso daqui. Porque você pega a tua vida inteira, no meu caso, né? Eu peguei a minha vida inteira e trouxe. E de quase 3 anos, se transformou só nisso daqui. Porque se fosse pra gente pôr mesmo num livro, ia ficar, acho que daquele mais grosso. Falta lugar. Falta lugar para escrever. Só que eu vou continuar escrevendo. E esse aqui é o meu passado. E eu fechei a página do meu passado. E você precisa fechar a página do teu passado também. Aquele passado que dói, que sangra, que não cicatriza, fecha a página. Fecha a página, é libertador. Porque daí você começa a viver novas fases, a se permitir. A cicatriz vai estar lá sempre. Lembrando a cicatriz serve para lembrar que eu não quero mais voltar lá no passado. Mas é fluir daqui para frente. E se você fechar a página do teu passado, seja com um livro, escrevendo um livro, ou realizando aquilo que você mais deseja, se permitindo viver o que você deseja, não fazendo somente a vontade dos outros, eu tenho certeza que você flui, que a tua vida flui como um rio de água, assim, que só vai para frente. Não é verdade, meninas? Sim. Vocês acreditam nisso que eu tô falando? Vou colocar o meu livro aqui também, tá? Vamos aplaudir. Eu só amei. Tem que ter, né? Agora gostei. Olha, aqui tá todas as meninas estão aqui. A nossa poetisa tá aqui também, o livro dela. Vamos ver os próximos capítulos, quando que nós vamos encher essa mesa de livros. E eu espero muito que vocês escrevam muito, que vocês lancem muitos livros e venham sempre aqui. Quando isso acontecer, vem contar pro nosso povo aí, tá bom, meninas? Porque eu logo já vou estar lançando o próximo. Amém e amém. Amém.
Qual que foi o momento mais marcante para vocês? Essa também é para vocês duas. Para mim, na tua trajetória. Para mim, foi quando eu percebi que a escrita não era só para mim. Eu escrevia e deixei guardado, né? Então, quando as outras pessoas se identificaram com as minhas palavras, aí eu vi que é um propósito. Caiu a ficha dela. Caiu a ficha. E você, Ju? Quando eu fiz o lançamento numa cafeteria lá em Curitiba, agora eu não lembro o nome. É alguma coisa, sebo, café e livros, mas eu não tenho certeza. Né, se alguém conhecer. Vai lá num lugar lindo, maravilhoso, acolhedor. Só foi um casal. E com toda aquela dedicação, aquele planejamento, uma colega de trabalho e o esposo dela foram, mas foi o momento mais importante. Ju, aproveitando esse teu gancho aí, que mensagem que você deixa para quem quer escrever um livro? Acreditem, comece com uma palavra e com certeza as ideias vão fluindo, coloque sentimentos, compartilhe. Muitas vezes o que você compartilha surgem novas histórias. E eu acredito que existem 3 histórias: a que você viveu, a que você quer viver e a que você vai escrever. Olha isso! Ai, que delícia, gente. Ter pessoas artistas perto é tão bom. E para você, amiga, uma mensagem que você deixa para quem quer escrever? Comece. Só comece. Comece sem saber, comece com medo mesmo. A escrita não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdade. Então, é verdade, ela vai encontrar alguém. Onde encontrar os trabalhos de vocês? Eu tenho o Instagram, Jussara de Bandeira. Podem me seguir. Tem um site também, ele ainda está em processo de amadurecimento. Mais pra frente. Se chama Mulheres Poderosas. Uau! Olha isso! Então vamos encerrar. Infelizmente, vamos ter que encerrar, né? Mas eu vou continuar conversando aqui com ela. Gente, eu amei conversar com vocês, eu amei ter vocês aqui, poder falar um pouquinho pro pessoal de casa sobre escrever, sobre o sentimento de cada uma de nós aqui. Hoje foi especial para mim. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito nervosa. Mas você tá bem, você saiu bem, né? Foi muito leve. Vocês fizeram ficar leve. Só tenho a agradecer mesmo. Não dá para explicar nada de ontem para cá. Eu não consigo explicar nada do que eu senti. Ai, que delícia ouvir isso, não. gente. Mas ainda vou conseguir. Com certeza. É inexplicável ter chegado até aqui de uma forma totalmente inesperada. Né? Nós estamos aqui plantando sonhos e colhendo conquistas. Esse é o objetivo do TV Mulher. Meninas, um forte abraço para vocês, um forte abraço para todos vocês que estiveram aí ligadinhos com nós e até o próximo programa. Beijo!